Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto tem levado muito conhecimento. Como é que nós fazemos isso? Compartilhando experiência, compartilhando aquilo de pessoas que fez e que fazem as coisas acontecerem. Cada um que passa por aqui deixa uma história, deixa um pouco de si. E isso tem inspirado outras pessoas. E hoje está para lá de especial. Estou aqui com dois colegas aqui, tá certo? Que vão contar suas histórias que com certeza vão inspirar, porque a vida não é reta, a vida é cheia de altos e baixos. Inclusive, se fosse uma reta, veja aquele equipamento do hospital que fica fazendo assim, aquele sinalzinho. Quando ele fica reto é por quê? Porque você morreu, não é isso? Então, vamos contar aqui como foi a nossa trajetória e o que trouxe de aprendizado para a gente e para vocês. Então, nos acompanhem, compartilhem e divulguem esse projeto que tem levado muito conhecimento. Bom, boa noite. Antes de começar, eu queria agradecer os meninos pelo convite. André, eu fiquei extremamente honrada e fiquei me perguntando o tempo todo como reviver uma história que foi muito importante para mim e para a minha empresa. Então, eu vou tentar iniciar pelo começo. Eu nasci em Catolé do Rocha, filha de pais semi-analfabetos. E meu pai, quando ele aposentou, aos 60 anos de idade, e aos 92 anos ele faleceu. E aos 60 anos de idade ele falou: minha filha, se alguém alguma vez tivesse me dito que eu poderia me aposentar no INSS, pelo INSS com um valor maior, eu teria vendido umas vaquinhas e teria pago mais INSS. Então, isso, desde aquela época, quando eu ainda estudava, trouxe para mim uma responsabilidade muito grande. Né? A minha profissão ela também tem que ter um pro bono, tem que ter algo que dê de volta para alguém. E aí, isso é um momento também, né, da gente compartilhar algumas experiências que possam fazer, pelo menos, pensar um pouco, né? Então, eu vim de Catolé puxando uma cachorrinha. Não, a cachorrinha me puxava, porque a situação era bem complicada. E aqui eu conheci um empresário chamado José Domiciano Cabral, que depois tornou-se um político chamado Domiciano Cabral, e a minha vida se encontrou com a dele. Eu era secretária dele, e até hoje eu mantenho esse relacionamento com o Domiciano Cabral. E tive uma discussão com ele, eu disse: não, vou sair daqui, e fui fazer um teste na São Brás. Eu era secretária executiva de uma grande empresa e fui fazer um teste na São Brás. Alguém já fez um teste de trabalhar para embalar café? É uma máquina passando e você aperta num botão para sair café. Eu errei. Eu digo: pronto, esse negócio não vai dar certo, né? E aí eu resolvi voltar para a área de contabilidade, mas não mais com o Domiciano. Ele chegou um dia lá e disse: não, vamos voltar para o escritório, e a gente começou. Aí surge, há 28 anos, a Sercom, uma empresa que é serviços em contabilidade. Inicialmente, era essa casa aí quase caindo aos pedaços, e hoje é essa estrutura que é própria, né? E, naquele momento, você pode voltar? Naquele momento, quando a gente iniciou, era vendendo almoço para comprar o jantar. Obrigada. Qualquer pessoa que começa um negócio que não tem uma estrutura familiar, que não tem uma experiência, ou que parte de outro negócio, geralmente não é fácil. E não foi fácil para mim. Meu primeiro computador foi comprado em 28 parcelas. Então, o negócio não era fácil, né? E era insistindo, era difícil. E aí, 3 anos que eu estava lá batatando, tentando, o empresário me procurou e disse: Terezinha, está vindo uma empresa aqui para João Pessoa, é uma grande empresa. E eu indiquei o seu escritório. Ao chegar na reunião lá, eu não imaginava que seria quem realmente era. Mas era uma empresa grande, tinha tradução, a pessoa não falava português. E a Paraíba ele tentou abrir aqui uma indústria, e a Paraíba ofereceu benefícios. Nesse momento, através de um político chamado Gilvan Freire, através de Gilvan, ele vinha para a Paraíba, e Gilvan me conhecia, nós tínhamos um escritório juntos, e Gilvan falou: indique Terezinha e vamos tentar trabalhar. E era a Parmalat. Aqui tem muita gente jovem, mas alguém já ouviu falar na Parmalat.
e a Parmalat me projetou nacionalmente e internacionalmente. Eu saí da cachorrinha puxando para ser, né, uma empresa e tal. Então, ela me projetou, a partir dela, eu comecei a trabalhar para empresas internacionais, então trabalhei para a Índia, ainda trabalho. A partir desse negócio, eu comecei a trabalhar para a China, para a Índia, para a Alemanha, me ajuda aí, Stanley, para a Inglaterra. Então, a gente começou a trabalhar para vários outros países através da Parmalat. Então, houve uma projeção muito grande na Sercom a partir da Parmalat. E eu me tornei especialista em regime especial, em benefícios fiscais. Então, hoje, na Sercom, a gente ainda tem muita empresa multinacionais. A gente trabalha para Tapaué, para Cimepar, para um leque muito grande de empresas que estão estabelecidas aqui na Paraíba e que pedem benefício fiscal. A Parmalat foi a minha primeira empresa a conceder um benefício fiscal. E aí eu trabalhei muitos anos, fiquei muitos anos na Parmalat, e ela, não sei se vocês sabem, mas ela funcionava no município de Alhandra. E pela manhã, eu adoro assistir o Bom Dia Paraíba, não fiquei com trauma, mas eu assistindo o Bom Dia Paraíba, quando eu me sento, eu fiquei com aquela sensação, a Polícia Federal está lá na porta, né? Eu saio ou não saio? Eu moro numa casa que tem um pouquinho assim, para você chegar no portão, eu digo, eu vou ou não vou, porque eu tinha certeza que a polícia estava lá na porta. E aí, a gente é surpreendido com essa notícia. Quem não sabe disso, que a Parmalat foi acusada de adulterar leite colocando soda cáustica, água oxigenada. Na realidade, após todo o processo, ele ficou preso, esse é o empresário, e ele faleceu, em 2022, ele faleceu vítima da Covid, mas, após todo o processo, não foi provado que ela colocava soda cáustica nem água oxigenada, mas foi provado que ela adulterava. Ela colocava uma quantidade muito grande de soro. Então, não era leite, era bebida láctea, né? Então, a gente não vendia leite, a gente vendia bebida láctea. E eu estava assistindo quando eu escutei o jornal dizendo que tinha sido preso e já estava o avião da Polícia Federal entrando meus coleguinhas, um atrás do outro. Eu digo, eu vou em qual momento, né? Porque eu digo, eu vou nessa. Então, estava lá todo mundo sendo preso. Foram 32 pessoas no país, na Paraíba foram 12, não foi nenhum contador, mas foram alguns advogados. E você fica num temor muito grande, porque você não sabe o que isso vai acontecer para você, se você vai ser preso, se a polícia vai lá. Isso foi um dia difícil. E eu pensei, agora eu vou vender banana, porque eu sou boa de vender, viu, gente? Pensa, eu digo, não, o negócio agora vai dar certo, eu não vou mais continuar nesse negócio, e eu vou vender banana. Eu até pensei, né, onde é que vai ser e tal. A história foi tão complicada na minha vida que eu passei a ser dona da Cacau Show. Eu digo, eu vou botar uma franquia, eu comprei uma franquia da Cacau Show, cheguei a ter seis franquias, porque eu acreditava que aquele negócio eu não ia mais dar certo ali, que aquilo ia ter uma repercussão muito negativa para mim e que eu não conseguiria me manter. Então, eu logo em seguida, eu fiquei um pouco descontente. Eu digo, não, vou para Cacau Show, mas nunca saí da contabilidade. Comprei franquia, mas continuei na contabilidade. E aí a Polícia Federal ela faz uma inspeção. Ela vai no meu escritório. Não no mesmo dia, mas no dia seguinte, eu trabalhava numa multinacional que ela fabricava transformadores elétricos, que chama Vijay do Brasil, que era no Distrito Industrial, uma empresa muito grande. Inclusive, foi a primeira vez que Lula veio na Paraíba inaugurar uma empresa, foi essa Vijay. E aí eu estou lá na empresa e recebo o telefonema dizendo, uma pessoa muito aperreada, dizendo, quem está falando? Eu, é Terezinha aí. Ô, gente, e tu está podendo atender telefone? Eu, por quê? Não, porque tu está presa. Eu, não estou presa. Tá assim, e insiste, né? Eu, não estou presa. Mas a Polícia Federal foi lá. Sim, ela foi lá pegar documento, mas eu não fui presa. E eu realmente nunca fui na Polícia Federal, mas na Justiça Federal eu fui. E é uma experiência horrível. Fora advogado, ninguém deve ir para a Justiça Federal, sinceramente. E eu nunca tinha ido. E, quando eu cheguei lá, me ofereceram água.
E quando eu peguei a água, eu tremia tanto assim, que o advogado disse, devolve a água, né? Porque você fica com aquela sensação de que você vai ser presa. Você imagina, você vir de Catolé do Rocha, onde a palavra vale muito mais do que qualquer outra coisa, e você chega aqui, você vai ser interrogada por uma porção de pessoas e que você não tem a menor ideia o que é que aquilo pode acontecer. Então, quebra sempre para o mais fraco, né? Eu, como eu era a mais fraca da história, eu digo, vai ser eu que vou ficar aqui, né? E já não tinha mais ninguém da Parmalat na Paraíba. Todo mundo já estava em Belo Horizonte, que era a maior fábrica dela, em Minas Gerais, que era a maior fábrica dela. E aí eu fiquei aqui sozinha. Ele não pagou advogado, nada, eu sozinha e eu, né? E eles gravaram 276 horas daqui da empresa de João Pessoa. Foram gravadas 276 horas. E por que foi que eu me livrei? Porque a porra dessa profissão é extremamente masculinizada. Você só diz o contador. Eu estou no contador. E eu me salvei por causa disso, porque eles estavam no contador. Então, toda vida que falava, tinha uma gravação lá, ele falava, porque eu fui no contador. Porque eu peguei a nota no contador. Porque eu vou levar a nota para o contador. Era sempre o homem. E aí ela perguntou, uma juíza, ela falou, senhora, tem outro sócio? Não. Naquela época era eu só. Hoje eu tenho, né? Está até ali atrás. E eu, tem outro sócio? E eu falei, não. E ela falou, vai escutar isso aqui. É horrível. Isso é horrível, você escutar alguém falando mal de você, né? Ele, contador, não sei o que é contador. Ela falou, sim, tem outra empresa de contabilidade? Eu falei, tem, né? Estão falando aí? Aí ela falou, sim, quem é? Eu não sei. Eu fui traída, eu estou sabendo agora porque eu fui traída, né? Era uma solução, porque não tinha Terezinha e não tinha a contadora, tinha sempre o contador, uma forma muito masculinizada de tratar a profissão, sempre foi. E eu me salvei por causa disso, né? Porque dizia lá que era um homem, era sempre o contador, mas nada que fosse desabonar o meu trabalho. Eu estou levando as notas para o contador, eu estou pegando a documentação do contador. E como eu falei lá, a adulteração é química, não é contábil, né? Você não tem nada a ver com isso. Eu não fiz nenhum processo como químico, eu sou contadora. Então, e também não tinha nenhuma consulta. Eu tinha um único fato lá, na gravação, que de qualquer forma poderia me incriminar, mas não fui eu realmente, foi que eles foram presos. A mercadoria foi presa no trânsito por estarem com a nota fiscal errada. E, nesse momento, o fiscal subornou o gerente. E ele deu R$10.000 ao fiscal. E tem essa fala lá. Aí o fiscal fala assim, você não quer falar com a contadora? Aí ele falou, não, eu tenho autonomia para resolver. Aí a juíza fala, isso é a senhora, né? Eu falei, deve ser. Mas, como ele falou, ele não ligou para mim, né? E não tem gravação minha para eles, porque a empresa não tem eu não tenho esse costume de tratar o técnico. Sempre quem trata o técnico é minha equipe. Então, não tinha muito como eles terem conversa minha, né? Então, esse momento foi um momento muito difícil para a gente, onde a gente viu uma revoada de pessoas saindo da empresa. Né, porque associar agora o nome da Sercom à Parmalat não é bom para a Terezinha, não é? Então, a partir desse momento, aquilo que me projetou me derruba muito, porque a gente perde uma quantidade de empresas, porque associar a Parmalat e a Terezinha não era mais interessante. E foi interessante associar a Parmalat, a Terezinha e a Sercom quando ela estava no auge, quando ela era legal, né? E aí eu passei um momento de muita dificuldade. Foi um momento muito difícil, porque a gente não tinha uma estrutura ainda muito segura para se manter, e aqueles que eram os maiores descambaram, né? Foram embora, porque não queria a Polícia Federal lá, e tudo isso foi um momento difícil. Mas foi rápido. A gente perdeu aquela quantidade de clientes, e aí a gente para e pensa o que é que você vai tirar de solução disso, né? O que é que você vai aprender com isso? Então, é um momento de você rever muita coisa. E aí, fechando essa história da Parmalat, eu estou em casa assistindo aquela retrospectiva, antigamente, eu, pelo menos, adorava. Retrospectiva do ano, aparece esse filho da puta aí de novo, falando nesse mesmo assunto, e eu vou viver essa mesma história, e vou viver, né? Então, você sempre tem essa história na sua vida como um divisor de águas muito importante. Imagina uma mulher
né, de Catolé do Rocha, sem muito conhecimento aqui, somente com o apoio de um único empresário, consegue uma multinacional de um tamanho imenso. Essa empresa chegou a ter 38 mil funcionários. Então, uma empresa europeia me deu uma condição muito grande, pagava-se muito bem, e aí você se levanta, compra uma sede própria, organiza, estrutura a equipe, não é? Tudo isso que você faz, começa a trazer muitos clientes, porque a fala desse homem aí, se ele dissesse, fariam. Porque ele tinha um respeito muito grande. Ele era um homem muito sério. Só que, por trás dele, tinha todo um processo de adulteração de informação, né? Tudo hoje que a gente escuta falar na Americanas, né? Sempre quando fala na Americanas, eu me lembro, eita, Parmalat, né? Então, adulteração, falsificação, sonegação de imposto, tudo mais. E o pior, uma facilidade muito grande de ganho na transformação do leite em bebida láctea. Então, toda vez que você pensa nisso, é um momento que você revê, né? E o que é que eu aprendi com isso, né? Tem aí uma frase de Leandro, onde ele fala que aprender com os erros é um caminho que todos nós um dia vamos passar, né? Porém, o que vai nos diferenciar das outras pessoas é a maneira como vamos encarar isso. Então, como encarar isso? Uma pessoa já com uma empresa com 30 funcionários, uma empresa já estruturada, com 2 filhos, né, mãe solo, e com 2 filhos dependendo disso. Então, como você dar a volta por cima e sair dessa história, trazendo o que você possa levar e transformar? Então, o que foi que a gente fez? A gente usou o PDCA. Não sei se tem algum administrador aqui. Então, isso aqui foi uma coisa que eu passei a tratar muito de perto na minha vida. Então, planejamento. A partir daquele momento, a gente passou a rever todos os nossos processos. É tanto que hoje nós somos a segunda vez consecutiva a única empresa no meu ramo a ganhar o prêmio da Abracinov, por processos. Isso passou a ser algo muito, muito sério na minha empresa. Então, planejamento. É preciso planejar. Entrou em contato comigo, diz, eu tenho interesse de ser seu cliente. Espera aí, me dê seu CNPJ, seu CPF, a gente vai lhe investigar antes. A gente hoje não pega mais nenhuma Parmalat da vida. A gente hoje procura saber quem é você, o que é que você faz, como é que estão as suas certidões, qual a sua implicação que você tem. Pesquisa você no Instagram, no YouTube, no raio que o parta. Então, a gente vai investigar a sua vida todinha antes de dizer que a gente entra. Porque depois que o seu dinheiro entra lá, meu amigo, a gente já toma cachaça melhor, né? Pelo menos eu hoje tomo gin. Eu vinha tomando cachaça. E era aquela cachaça caranguejo, né? Hoje eu tomo gin, porque não é outra coisa, né? Então, o dinheiro entra na sua empresa e faz parte já de todo o seu processo. Você, para perder isso, é difícil. Então, é melhor que ele não entre. É melhor que a gente veja se vale a pena que ele entre. Para depois que ele entrar, eu sair da para cachaça, nunca mais. Porque, não sei se vocês vão ver, mas cachaça enche o pé. Olha o meu aqui, foi cachaça. E foi caranguejo, tá? Essas hoje chique não, né? Então, para vir para gin e voltar para cachaça, não tem quem queira. Através da contabilidade, eu conheci 23 países. Eu vou querer voltar lá para Catolé do Rocha? Um calor dos diabos, não tem que aguenta. Eu quero ir para a França, né? Agora está quente lá, né? Mas era frio. Então, você não quer mais voltar para isso. E aí a gente planeja ver se vale a pena a gente ficar com você. Você, estuda seu CNPJ, seu CPF. Se traiu uma mulher, a gente vai saber lá no Instagram, será que a gente quer, né, saber se está traidor lá dentro? Então, a gente começou a pensar muito em planejamento. Se vale a pena. Porque depois que entra, é muito difícil, porque a gente absorve, né, começa a fazer umas reformas, começa a trocar de carro, né, e aí não sabe se vai. Desenvolver. Desenvolver, para a gente, é uma das coisas que a gente mais preza. Então, a gente tem desenvolvimento de equipe, a gente investe, todos os nossos líderes, eles têm MBA, têm formação. Ele foi ler meu currículo e falou que tinha tanta MBA que ele não ia ler, né, ia dar umas puladas. Por causa disso, porque eu acho que a atualização é sempre. É sempre. Se você não se atualiza, o mercado lhe engole. E eu quero ser uma senhora, aliás, eu quero ser uma véia dona de uma empresa nova. Eu não quero ser uma senhora dona de uma empresa velha. Eu quero que minha empresa seja atual, que ela seja atualizada, e, para isso, a gente precisa desenvolver. Então, a gente tem projetos lá muito importantes. A gente tem um projeto chamado Qualifica Mais, que a gente forma o funcionário do meu cliente. A gente se reúne, inclusive o nosso ponto de encontro é aqui.
A gente vem para cá, treina a equipe, treina os funcionários dos empresários, mostra para eles, e esse treinamento é feito pela minha equipe. Para isso, a gente precisa treinar. E treinar sempre. Por isso que o PDCA é muito importante, porque ele vai sempre renovando tudo, né? Checar. Hoje, a gente não cairia mais na história da Parmalat. Por quê? Porque tinha 1 litro de leite para 18 litros de produtos... como é que chama, meu Deus? Bom, deu um branco aqui. É uma bebida láctea. Soro. Então, a gente não é químico, mas tem que perceber. Hoje a gente treina a equipe dizendo, olha, veja se isso não é um absurdo, se isso não está errado. E um exemplo que eu quero contar a vocês é que eu me apaixonei por um cliente. Eu sou casada, meu marido está lá atrás e não é desse tipo de paixão que eu estou falando. Então, eu me apaixonei. Eu namoro com um cliente. Eu passei lá em frente da Epitácio Pessoa, tinha uma loja bem grande chamada Copiadora Paraibana. Lembram? Eu digo, ainda vou pegar essa empresa para mim. Eu começo a namorar com ela e ela chega. Hoje eu sou contadora dele. Então, eu dizia a ele, eu namorar com sua empresa. Então, eu tenho essas coisas de namorar com os clientes. E aí, eu estava numa paquera assim, com um cliente, bem novinho, e aí ele chegou lá, conversando comigo, ele foi indicação de um cliente muito sério, que isso também é importante. A gente não pode pegar um cliente por indicação de outro cliente que está meio parmalato da vida, né? Aí ele chegou lá, bem jovem, e eu, conversando com ele, a história dele é belíssima. Ele é filho de um senhor que tem uma loja, uma oficina. E o pai dele levou ele para a China conhecer a fábrica que fabricava as máquinas que ele operacionalizava. Ele tinha 18 anos. E, ao chegar lá, ele descobriu que uma máquina ele gasta, que a máquina custava lá R$10 mil. Para chegar ao Brasil, custava 70, e essa máquina era vendida por 400 mil. Vou ficar rico, né? Vou ficar rico, com certeza. E aí ele fez essa operação, e essa pessoa que fez essa operação nacionalizar foi que me indicou. Eu comecei a trabalhar com esse menino, mas, na primeira conversa dele, eu não me senti muito segura. Eu digo que tem alguma coisa meio parmalata aí dentro. O que será que está errado, né? A gente fica com aquele sentimento. O que foi que aconteceu? A empresa era lucro simples. Faz um cálculo aí. Simples é até 4 milhões e 800. Se ele vendeu 10 máquinas, 4 milhões. Ele já tinha saído do simples. Tem alguma coisa errada. Eu não estava fechando essa conversa. Aí eu falei, você só tem uma empresa? Ele, não, tenho 2. Eu digo, então, vou tirar meu medo daí, né? Mas era sempre aquele sentimento de insegurança. A gente foi visitar a empresa dele, porque funciona assim. O cliente procura a gente tem uma reunião, e a gente visita o cliente, para saber se ele existe, se está tudo certinho. E, ao chegarmos lá, ele tinha um certificado na parede, dizendo que ele era advogado. Ele falou, eu sou advogado, mas não tirei a OAB. Mas eu sei quais são os crimes que eu estou cometendo aqui. Olha só, no segundo encontro. Meu namoro já não estava muito bom, né? Então, eu sei que eu faço isso. Ele falou uma porrada de crime, que tem um advogado aí que vai saber quais são, mas eu não sei dizer. E ele, disse, meu Deus, que cara de pau do caramba. Aí ele falou, o pior que eu tenho é que eu compro várias máquinas dessas no CPF dos meus funcionários. Eu digo, fudeu. Agora eu entrei pelo cano. Lá vai eu pela Polícia Federal pela segunda vez, e agora eu sabendo, né? Porque da Parmalat eu não sabia. Aí eu digo, não, tudo bem. Aí eu chamei ele lá e disse, olha, eu não tenho interesse em trabalhar com você, vamos encerrar. Ele, não, ele chorou, mas chorou, literalmente, chorou da lágrima descer. Como não acreditar numa pessoa dessa? Bicho, aí eu chamei minha equipe e falei, vamos ficar de olho nesse menino, mas ele quer se redimir. Ele chorou, ele vai ser um bom menino, né? E aí a gente falou, tudo bem, 3 meses. E o nosso trato é esse. 3 meses a gente observa o cliente e aí dá tchau a ele. Só que tem um detalhe. Geralmente, esses clientes eles dão um estoque. Você vai cobrar quanto? Aí eu falei para ele, 2 salários por essa aqui e 1 salário e meio pela outra. Topo. Eu digo, rapaz, tá tão fácil esse negócio, né? Geralmente o cara chora pra porra, né? E quando o estante faz a proposta, ele já vai com um chorinho antes, né? Porque sabe que a pessoa chora. Eu digo, esse negócio tem futuro. Aí eu sei que fiquei lá, com menos de um mês, o banco liga e diz, a senhora tem que assinar uma declaração dizendo que ele faturou 12 milhões. Aí eu, como se ele é lucro simples? Só pode faturar 4.800. Não, mas foi o que ele faturou. Eu digo, eu estou arrumada. Daí aquele chororô que ia se comprometer que ia fazer certo. Então, a gente entregou. Aí eu estou num sábado, num aniversário, enchendo a lata, porque era outro nome, né? Enchendo a lata de gin,
Me liga a funcionária desesperada. Dona Terezinha, sabe quem está no jornal? Diga a Parmalat. Quer ver? Aquele cliente da máquina está preso pela Federal. Olha o pinote que eu dei. Não tinha como, porque, gente, como é que você faz um negócio desse tamanho, com tanta pessoa errada? Tinha que cair. Foi preso. Então, às vezes, e se a gente não tivesse tido esse agir, essa tomada de decisão de dizer, não quero mais você, talvez eu tivesse ido com ele, né? Acho difícil porque eu tenho um cuidado muito grande, a gente se prepara muito, mas talvez a gente tivesse entrado pelo cano. Então, um Sandero branco, OGG 7374, parece aquele show bem chique. Então, pessoal, acho que a maior lição que eu tirei da Parmalat é que nem sempre uma grande empresa vale a pena a gente investir todo o nosso propósito, tudo que a gente acredita, todo o nosso investimento naquilo, porque nem sempre é aquilo que a gente imagina. Então, o que eu trago de lição é que, a partir disso, a gente começou a ter muitos processos. A partir disso, eu tive o prazer de conhecer esse rapaz que hoje divide a bancada comigo, né? Através dele, eu fiz um projeto lá na Bracinov, que a gente começou a ter processos. Então, a gente tem hoje uma... E a pessoa diz, processo é cansativo, processo dá trabalho. Dá, é óbvio, mas só até você se acostumar com ele. Depois que você se acostuma, ele funciona tão naturalmente que você nem percebe que você está fazendo os processos. Um dos processos que eu faço muito natural é que qualquer coisa que a gente faz lá na empresa, a gente faz uma ata. E aí a gente manda para o cliente, para que o cliente tenha a comprovação de que a gente fez isso, né? É maturidade, são coisas que você vai, ao longo do tempo, aprendendo, que você vai, com as suas experiências, tendo essa possibilidade. Hoje, a gente está estabelecido há 28 anos, nós temos hoje 50 funcionários e temos mais de 300 empresas no hall do nosso escritório, e entre eles nós temos mais de 70 multinacionais. São empresas que estão estabelecidas em Portugal, na Índia, que eu ainda continuo trabalhando para a Índia. Então, a gente trabalha para muitas empresas internacionais. Hoje nós tivemos uma reunião que eu trabalhei muitos anos para a Jeep, quando a Jeep veio trabalhar aqui, porque eu já estava falando para a Stanley, na hora que a gente estava apresentando a empresa para um cliente, aí tinha uma foto lá de Stanley aqui, nossa equipe, Stanley é meu sócio, só tinha homem. Eu digo, Maria, que negócio machista. Mas as mulheres adquiriram alguns direitos ao longo do tempo. A Jeep precisava de uma mulher para fazer parte do Conselho Fiscal, que fosse o advogado ou contadora. Eu fui essa escolhida. Como foi que você chegou lá e está lá há tantos anos? Não tem no mundo quem faça eu contar. Não tem no mundo quem faça eu contar, porque eu sou contar um sabidinho, vai lá e faz a mesma coisa que eu fiz, né? Então, não, é um segredo do negócio, né? Então, acho que, ao longo dos anos, a Parmalat me trouxe uma segurança, uma estabilidade, uma necessidade de me fazer cada dia melhor, cada dia procurar essa melhora, não só em mim, mas na minha equipe, no meu hall de clientes. Então, hoje, a gente tem muito cuidado com o cliente que a gente aceita para ser cliente da Sercom, porque a gente entende que não só é entrar, é saber o risco que a gente corre quando a gente atende um cliente que, por detrás, tem um escândalo tão gigante como foi esse da Parmalat, na qual eu fiz parte indiretamente. Então, é isso. Eu espero ter contribuído aí. Aí tá os meus canais. Eu tenho um podcast, que eu não faço nada na vida, né? Além de ser mãe, né? Ser empresária, ser dona de uma empresa da Cacau Show, professora de universidade, vice-presidente do CRC, diretora do SESCOM, eu ainda inventei de botar um podcast. Elas contam, sigam lá no YouTube, comentem bem muito. Não, se inscrevam, né? Se inscrevam lá no YouTube. Então, eu estou com esse projeto novo que Elas Contam. Foi um prazer. Eu espero que, de alguma forma, a minha história possa inspirar vocês. Eu estou muito agradecida por vocês terem escutado tanto tempo falar tanta leseira. Ela está gravando. Se ela não estivesse gravando, tanta merda, né? Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Terezinha, pelo seu compartilhamento. Eu fiquei olhando aqui a cara das pessoas, que esse fracasso dessa história da Parmalat não foi só seu, não, foi nosso, porque eu vi todo mundo triste. Caramba, bebi sol da cáustica.
né? E é muito engraçado. Quando a gente vê um palestrante, hoje nós temos 3 aqui, sempre fica algo que a gente leva. E claro que agora, falando sério, a gente leva essa história de aprendizado. Mas ainda, se a gente esquecesse seu nome, que vai ser difícil, a gente vai pensar, aquela menina da Federal. Né? Porque é muito bacana como você brincou com essa história para contar para a gente. E aí, como é combinado aí junto com o pessoal da organização, a gente abre agora para perguntas, se vocês têm algumas perguntas para fazer para Terezinha, e claro, não pode perguntar o segredo, que ela disse que não fala de jeito nenhum, porque ela ficou na Jeep. Tirando essa pergunta, tá livre. Quem gostaria de perguntar alguma coisa para ela? Só levanta a mão que a gente leva o microfone aí. Não precisa todo mundo ouvir, não. Estou vendo, todo mundo desesperado. Que horas você dorme? Eu ainda, além de tudo isso, eu ainda faço crochê. As mulheres sabem o que eu estou falando, né? E, pessoal, só uma informação, ela falando sobre isso, já que não vão me perguntar mais nada. Eu fui mãe solo. Eu tenho 2 filhos e meu marido, que eu não vou dizer a primeira letra do nome dele, que ele é um deputado do PT, se espremer eu digo. Eu tenho 2 filhos dele, uma menina e um menino, me abandonou quando eu... Que mentira, eu também não era lá grandes coisas. Aí se largou, né, para dizer, lá de Catolé do Rocha, e eu criei esses meninos no início da Sercom. Eu tenho 28 anos de Sercom e meu filho mais velho fez 26 anos. Me abandonou porra nenhuma, me largou, vamos embora, cada um para o seu canto. Eu grávida da menina. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 2 filhos médicos, um oncologista e uma clínica geral, fazendo especialização em residência em São Paulo, em Batatais. Será uma grande médica que voltará ao nosso estado. Então, eu acho que uma grande lição também é que nós, mulheres, podemos. Né? Ninguém diga que a gente não pode, que a gente é foda. Bora aplaudir. E eu também super concordo. Quem daqui conhece a Paraí? Já ouviu falar? Já conhece? Muita gente, né? A gente passou muitos anos com essa empresa em funcionamento. Eu vou contar um pouquinho da história dela, do que aconteceu exatamente, como foi a trajetória, como foi que iniciou e tudo. E aí a gente vai entrar especificamente num case bem interessante que a gente passou durante toda essa trajetória. Então, para quem não conhece, a Paraí foi uma empresa de reciclagem de cartucho. A gente trabalhou durante muitos anos com isso, a gente foi pioneiro nisso. Né? A gente tinha uma patente nessa tecnologia, meu pai criou essa patente, e a gente passou muitos anos utilizando isso. E aí a gente cresceu muito, a gente passou mais de 10 anos num crescimento muito grande. Tínhamos loja, a gente chegou a ter mais de 80 funcionários simultâneos dentro da loja, então era uma empresa realmente consolidada muito. E o que muita gente não sabe é que, além da Paraí, a gente tinha também a fábrica de equipamentos. A gente fazia o cartucho, né, os tonos do cliente, e tinha a fábrica do equipamento da máquina que fazia o cartucho. Nossa patente era aí. E a gente cresceu muito, a gente vendeu para o Brasil inteiro, a gente exportava esses equipamentos, a gente chegou a atender mais de 30 países exportando. Então, a gente tinha realmente uma história muito grande de crescimento, a gente vinha crescendo muito rapidamente, a gente chegou a ser o 36º maior arrecadador de ICM do estado, então a gente crescia muito rápido, e aí as coisas aconteciam muito. Meu pai era uma pessoa muito, de uma criatividade muito grande, criava muita coisa, a velocidade que a gente crescia era gigantesca, né, de novos produtos, novas tecnologias e tudo. E aí a gente chegou em um determinado momento que a gente tinha um cenário que a gente precisava pensar. Primeiro é que cartucho e a parte de impressão, desde muito tempo a gente entendia que essa parte de impressão ela ia se acabando com o tempo. Não é um mercado que ia crescer, o mercado de impressão tendia a diminuir. Né? As coisas estavam se digitalizando, a gente entendia isso, a gente sabia que a coisa realmente não era um mercado que era interessante se trabalhar. E a gente tinha isso, aí ia ser há muito tempo, hoje a gente ainda imprime muito, mas antigamente a gente imprimia muito mais e a tendência para frente era que a gente fosse imprimir cada vez menos, né? Então a gente entendia isso e a gente começou a ter uma concorrência desleal muito forte. Aí o pessoal começou a copiar a nossa tecnologia. Então a gente tinha uma patente na época, a gente produzia as máquinas e aí veio um mercado de concorrência desleal muito forte. O pessoal pirateava a tecnologia
E começou a ter uma concorrência desleal muito, muito forte. A gente gastava dinheiro com justiça para tentar parar a parte das piratarias. E aí, quando pegava uma empresa, o cara simplesmente fechava a empresa, abria outro CNPJ, copiava de novo a máquina. E a gente entendia que o mercado começava a ficar estranho para a gente gente entendia que não era um mercado promissor. Então, o que é que a gente tinha que fazer? Qual era a estratégia da época? Diversificar. Então, a gente, esse mercado não é legal, vamos tentar começar a fazer outra coisa, devagarzinho. E aí, como a gente tinha uma velocidade muito grande de trabalho, criando produtos novos, crescendo muito, fazendo muita coisa acontecer, a gente achou que a gente poderia ter essa mesma velocidade diversificando. E esse é um grande problema. Quando a gente escuta algumas frases no passado, né, quando a gente tem menos vivência e tudo, a gente olha para uma frase dessa assim e acha a maior besteira do mundo, né, algumas frases assim. Então, ele diz assim, a maioria das pessoas não planeja fracassar, elas fracassam por não planejar. Então, a gente escuta, às vezes, uma frase dessa, passa muito despercebido, né? A gente não consegue mergulhar muito nesse conhecimento e a gente vai entender um pouquinho mais na frente isso. E essa frase, quando eu escutei a primeira vez, lá na universidade, eu achei a maior besteira do mundo. Se me dessem 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando meu machado. Eu dizia, isso é um cabo besta do cara, passar 6 anos afiando uma porra do machado. A ideia é cortar a árvore logo de cara ali, né? E a gente pensava muito assim nessa época, né? A gente escutava isso antigamente e dizia, meu Deus do céu, isso é uma besteira da mão. Aí eu digo, não, bora, aí vamos lá. E aí a gente começou a diversificar de forma muito rápida. Da forma que a gente trabalhava para crescer focado na empresa da gente, e a gente cresceu muito focado, a gente achou que podia ter a mesma velocidade diversificando. E isso é um grande problema. Então, a gente abriu uma produtora de vídeo, que era gigante, teve um investimento gigante. A gente tinha a bandeira da Vivo, quando a Vivo chegou, abriu a bandeira da Vivo. A gente começou a fabricar monitores, a gente montou uma fábrica de tinta. A gente começou a fazer tudo de uma vez só, e isso é um problema muito grave. Quando você faz muita coisa focado no que você faz, quando você faz muita coisa ali dentro do seu negócio, é excelente. Mas quando você começa a fazer muita coisa fora do seu negócio, você perde o foco completamente de tudo. E a gente começou a fazer isso muito rápido. E a gente tinha uma capacidade de execução absurda. A família toda trabalhava na empresa. Meu pai é um gênio para criar as coisas muito rápida. Minha mãe tinha um zelo muito grande pelos clientes, tratava muito bem a empresa, é uma pessoa que tem muito foco no cliente e tudo mais. Meus irmãos trabalhavam comigo, todos eles. Então, a gente trabalhava com a gente. Então, a gente tinha uma capacidade de execução gigante. E aí, a gente começou a usar essa capacidade para diversificar muito rápido. Isso é um problema muito grave, porque você começa a perder um pouquinho o foco das coisas. Então, aí eu vou contar um episódio específico, porque se eu for contar de todo mundo, dava uns 3 focaps desses, né, André? Mas eu vou contar só uma, porque só tem essa hora para a gente contar, senão a gente passava aqui 3 dias contando besteira. Então, a gente começou simplesmente a montar monitor. E era bacana a ideia. Eu vou contar a vocês como chegou até aí, estava caminhando muito bem. Então, uma das coisas que a gente resolveu fazer foi ter somente uma fábrica de monitor, só, né? Aí, beleza. Meu pai teve inicialmente na Coreia, que a gente tinha um parceiro coreano. O que era que a gente fazia? Quando você importava um monitor, os custos de imposto eram altíssimos. Imposto de importação, IPI, era tudo muito alto quando você importava um monitor montado. Quando a gente importava peças do monitor, o LCD, a placa, a carcaça, o cabo, o custo era muito baixo, porque não tinha imposto de importação, porque a gente ia beneficiar no Brasil, gerar emprego e tudo mais. As alíquotas eram muito baixas e a gente conseguiu uma negociação muito boa da Coreia. Antigamente só tinha 3 fábricas de LCD da tela. Não sei se hoje é assim ainda. Era. Então, tinha o LCD, era da LG, Samsung e acho que a AOC. E a gente comprava da LG o LCD. Então, nosso monitor era bom mesmo. A gente vai ver umas imagens aí. Era bacana. E a um custo muito baixo. Com essa redução de imposto, tudo que a gente tinha de importação e tudo, a gente ainda conseguia um benefício fiscal com o governo do Estado, porque a gente ia gerar muito emprego. Então, somente o monitor da gente, quando ele estava montado pronto, ele era 30% mais barato do que qualquer monitor do mercado. Gigante. Era um negócio... E a gente tinha uma margem muito boa. Aí ainda vendia barato.
Rapaz, era um momento perfeito. O monitor era lindo. Esse nome eu não gostava muito, não, mas foi a sócia da gente que botou, a gente deixou. Mas é Matsco o nome. Mas a gente começou a vender muito bem. O monitor realmente era muito bom. A gente começou a trabalhar. Eu fui a Natal, existia uma fábrica em Natal, existe, eu acho que ainda, uma fábrica chamada Plugtech. Ela fabricava computador e comprava o monitor, LG e tal, para vender junto com o computador. A gente chegava lá e dizia, rapaz, vamos produzir um monitor com tua marca. A gente pega o monitor, bota o nome lá, Plugtech, e tu vende como se fosse teu. E era 30% mais barato do que ela comprava. A gente fechou um contrato de 300 monitores mês inicial lá. Em Campina Grande tem outra empresa, a gente fechou um contrato de quase 80 monitores mês. A gente estava iniciando uma negociação com a Nagem, que a Nagem ainda é muito forte hoje, mas ela vendia muito computador na época, e a gente ia botar a marca Nagem no monitor. Rapaz, estava a operação redondíssima. Muito bacana mesmo. E aí, a gente conseguiu... Existia um problema muito grande na época, que é uma linguagem financeira, mas se chama ciclo financeiro, que era uma dor de cabeça. A gente pediu o monitor lá na Coreia, pagava antecipado, ele levava 3 meses para chegar no Brasil, a gente pagava os impostos para liberar, passava 30 dias para produzir e ainda vendia o cliente em 30, 60 e 90. Olha o tamanho do ciclo financeiro. Então, você tinha que ter fôlego, muito fôlego financeiro para fazer essa operação. Mas, mesmo assim, ainda funcionava muito bem. Aí, simplesmente, eu fui no banco Itaú, a gente vai fazer um pedido grande, porque a gente já estava com um contrato fechado, era muito monitor. De cara assim, a gente tinha 4 mil monitores no ano fechado, num contrato. Digo, rapaz, batemos as paradas, né? Aí eu digo, vou no Itaú, fui no banco, aí disse, consegui uma carta de crédito para fazer o quê? Para na hora que eu pedir o monitor, o banco chegar para o fornecedor e dizer assim, eu garanto o pagamento dele daqui a 90 dias quando a mercadoria chegar lá. Então eu ganhava 90 dias de ciclo financeiro. Eu pagava, mas só liberava o dinheiro quando a mercadoria chegava aqui. Aí ganhamos 90 dias de ciclo financeiro. Isso financeiramente era perfeito para a gente, porque encurtava, a gente não precisava de tanto capital e eu conseguia importar. Essa operação estava linda, redonda, maravilhosa. Aí o que foi que aconteceu? A gente fez o pedidão, a invoice zona aí, eu tirei os valores aí para não assustar muito vocês. A gente fez um pedido gigante, consegui a carta de crédito. Quando embarcou a crise financeira de 2008. Bicho, o que é que eu tenho a ver com isso? Os caras lá nos Estados Unidos estavam vendendo casa, deu a bolha lá nos Estados Unidos, e a gente aqui na Paraíba, quando olhou, foi bacana. Simplesmente o dólar aumentou mais de 30%, exatamente nos 90 dias que a mercadoria estava chegando. Enviado. Se tivesse pago, estava excelente. Beleza. Rapaz, tem as datas aqui. No invoice tem a data. Essa data aqui, ó, é 14 de julho de 2008. Olha a data da crise. 18 de 9 de 2008. Isso existe. Meu irmão. Não existe isso não, pô. Bicho, acabou com a operação 100%. Jogou 30% de custo. E era a gente esperando a mercadoria e o dólar subindo. Era a gente esperando a mercadoria e o dólar subindo. Eu tenho não vai parar mais, não. Parecia aquele joguinho de aviãozinho que hoje faz sucesso. Pronto, era aí, olha, né, o gráfico do dólar subindo. Eu digo, esse avião não vai explodir mais nunca. Fudeu. Eu digo, puta. Aí me inviabilizou. Mas aí a mercadoria chegou, a gente se lascou muito, pagou muito mais caro. Meu preço ficou igual ao do concorrente. Ninguém compra mais. Quem ia comprar Matsco, podendo comprar LG? Óbvio que ninguém compra mais. E eu digo, não, beleza, vamos subir preço, né? Acho que todo mundo vai subir preço. Dólar subir, beleza. Só que nenhum dos concorrentes subiu o preço. Eles tinham fabricação local, nacional, tiveram impacto, mas muito menor do que o meu, e simplesmente eles não subiram o preço. E somente a gente tomou um prejuízo monstruoso. Porque ou a gente vendia, tinha que desaguar esses monitores, o contrato com a Plugtech, obviamente, foi cancelado. Eu não conseguia manter o preço que eu tinha no contrato lá.
A gente ainda negociou o que existia uma multa no contrato, eles eram parceiros, eles abriram mão da multa, porque eu tinha que mudar o preço. Enfim, não tinha como a gente fazer nada. Foi inacreditável isso, inacreditável. Parecia uma brincadeira. Então, o que é que a gente aprende com isso hoje? Empreender é muito foda, pô. Porque essa operação, ela era a mais redonda que a gente tinha das diversificações. Ela estava linda. Linda, linda, linda. E deu errado. Tinha nada a ver com a gente, nada a ver com a gente, nada. A gente estudou concorrente, fizemos tudo o que tinha que ser feito. Isso. Tudo o que tinha que ser feito foi feito. E a gente se fudeu. Existe isso, bicho? Como é que se empreende? Diz aí. Meu irmão, não dá. Então, assim, empreender é muito, muito, muito difícil. Óbvio que é complicado demais. E aí, obviamente, aí você diz assim, dá para tirar alguma lição disso? Dá, obviamente, para tirar alguma lição disso. Então, assim, óbvio que as outras empresas que a gente diversificou, umas deram certo, outras não deram tanto, mas quando você diversifica muito é um problema. Durante esse período de diversificação que a gente tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente ainda passou por uma separação dos meus pais, que foi muito traumático na época para a gente. Então, a gente tirou ainda mais o foco do negócio para dar um suporte para eles e tudo mais, para passar por aquela situação. Então, de certa forma, a gente diversificou muito e muito errado. A gente se envolveu na vida pessoal e esqueceu um pouquinho isso, e foi meio que tudo ao mesmo tempo. E, obviamente, a gente sofreu muito, teve um prejuízo e tudo, e a gente quebrou. A gente passou ainda muito tempo com a Paraíba pequenininha, fornecendo cartucho e tudo mais, mas uma operação muito pequenininha, para sustentar a família mesmo. E quando você quebra, é difícil você recomeçar, é complicado recomeçar, é difícil você saber por onde recomeçar. Mas uma coisa eu tinha certeza para mim, era que assim, eu precisava empreender de alguma forma, em alguma coisa que me desse um pouco mais de segurança em relação a investimento, a custo, a tudo. Foi quando eu parti para essa parte de startup, de tecnologia, que eu achava que era um ramo muito interessante. E, óbvio, para se reconstruir leva tempo, obviamente, mas nada ensina mais do que você passar por esse tipo de situação. Nada. Eu sou formado em administração, quase terminei uma pós de finanças, e nada me ensinou mais do que tudo que eu vivi durante esse período. Então, realmente, a gente aprende muito quando isso acontece. E aí a gente vem trazendo essa experiência do dia a dia. E aí, hoje, eu tenho a Abracadabra, que é uma startup de educação financeira. Hoje, essa empresa ela roda de uma forma absurdamente enxuta. Ela é um sistema, um SaaS, que a gente chama, que é o sistema é o serviço. E aí, hoje, a gente tem contrato com prefeitura, tudo, e simplesmente eu não tenho um funcionário. Ela já está atingindo um nível de maturidade muito bom. Eu tenho um contrato com prefeitura, a gente tem uma parceria com o Itaú, hoje está se construindo, a gente está desenhando uma série de estratégias. A empresa já tem um nível de maturidade interessante e eu não tenho um funcionário. Eu tenho um prestador de serviço, de desenvolvimento, eu tenho outro prestador de serviço quando eu preciso trabalhar essa parte de layout, imagem, tudo, branding e tal, mas eu não tenho um funcionário. É inacreditável a lucratividade que essa empresa tem. E óbvio que isso foi uma construção desde aquela época. Se você perguntar, você teria hoje uma empresa de compra e venda de produto, de investimento alto, de 80 funcionários, de uma estrutura gigante? Jamais. Jamais. Então, provavelmente, daqui a pouco tempo, a gente vai ter uma lucratividade muito próxima daquela empresa gigante que a gente tinha, aquela estrutura pesadíssima que a gente tinha. Então, eu fui construindo o meu pós-quebrar baseado muito nisso, em ser mais consistente em lucratividade, em tentar ter menos risco, saber que a gente está vulnerável a qualquer momento. O custo fixo hoje dessa empresa é ridículo. Ridículo. Praticamente não existe custo fixo. Então, assim, isso é uma construção que a gente vem fazendo, né? E hoje, eu sou sócio de minha irmã, no SPA também, que é uma franquia de beleza e estética. Então, a gente tem, hoje, já são 54 unidades no Brasil todinho. Então, é uma empresa também de serviço.
E é impressionante que a gente hoje tem 54 unidades de franquia, a gente tem um funcionário. Trabalha minha irmã muito mais, eu me envolvo menos, mas a gente tem um funcionário e 2 prestações de serviço fixo e algumas pessoas que prestam serviço. Também nesse mesmo raciocínio de tentar ter uma estrutura enxuta e uma empresa mais lucrativa, com muito menos riscos. E eu estou trabalhando num projeto que é o Minote, que é um projeto que a gente está quase saindo do papel, mas é uma rede social. Se Deus quiser, vocês vão ouvir falar muito nela. É um produto de rede social de perguntas e respostas, bem bacana também. Mas esse produto aqui, eu amolei o machado durante 6 horas. De verdade. Então, quando a gente escuta uma frase daquela, se a gente voltasse aquelas frases aqui agora, aquela frase, para mim, faz muito mais sentido hoje do que aquele dia que eu escutei ela na universidade. Que eu achei engraçado e ridículo. Hoje, ela, para mim, faz muito mais sentido. Né? Então, a gente precisa entender um pouquinho exatamente o que é que esses erros trazem para a gente. E, para mim, foi muito válido. Hoje, talvez eu seja um profissional muito mais capacitado por todas as pauladas que eu recebi durante esse período, e não foi fácil. É muito difícil. Então, eu não queria que ninguém passasse por isso, mas a gente precisa ser um pouquinho mais atento, porque essa é a frase que eu coloquei lá, né? A vida é uma grande universidade, mas pouco ensina quem não quer ser aluno. E pode ter certeza que eu aprendi muito, e queria que vocês, quando escutassem uma frasezinha ridícula daquelas, parem um pouquinho para pensar, porque ali realmente faz muito sentido hoje para mim. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Espero ter passado alguma coisa positiva. Obrigado aí, gente, pelo... Eu confesso que eu nem queria subir aqui, porque eu fiquei tão impressionado com as histórias que eu vi aqui, sabe? O seu pai, Bruno, eu vi ele contando, até te perguntar, ele disse que era a última pergunta, ele contou a história do pinto, né? Ele começou a empreender com o pinto, lembra disso? E está tentando lembrar a história, mas não consegui lembrar a história, tá? E a sua também. Vocês, inclusive, dividiram o palco uma vez, não foi vocês dois? Você e lá o fundador da Paraí. Então, eu queria ficar aqui mais tempo só assistindo. Pronto, pessoal? Bom, então vamos começar de novo, né? Boa noite! Bom, as 2 histórias que vocês já ouviram foram maravilhosas, dá para ficar aqui a noite todinha. Hoje em dia, a gente gosta muito de trazer uma prova social, porque tem gente que conta a história que às vezes não aconteceu, né? Assim, vem para o palco e está cheio de empreendedores de palco por aí, e aqui nós sabemos que é uma história verdadeira. Então, são umas provas aqui para mostrar aqui, mas depois da história da Polícia Federal, eu vou esconder aqui, porque isso aqui é estelionato, sabe? Então, eu vou deixar aqui bem escondidinho, não vou mostrar mais não, porque eu não sei o que está aí tem aqui por aqui, vai que a Parmalat apareça aí, então deixar ali escondido, tá, gente? Bom, eu divido a minha vida em dois grandes tripés, 2 grandes pés, eu digo assim, né? 2 grandes pilares, aonde eu faço um trabalho pela essência e outro pela existência. Então, pela essência aquilo que a gente precisa doar um pouco do que a gente aprendeu. O podcast, a Bússola do Gestor, tem esse foco, é para isso, onde passam lá pessoas que contam histórias, e sempre para inspirar as pessoas. Eu levei Terezinha lá, né, Terezinha, já, e fiquei feliz de você também hoje ter o seu podcast, e elas contam. Então, pelo lado da essência, hoje eu sou diretor da CDL, faço parte do Farol Desenvolvimento, Associação Comercial, e também a Bracinove, entre outras iniciativas que eu não vou falar muito por causa do tempo, tá certo? E pela existência, onde eu pago aí os meus boletos, tá certo? Eu sei que eu sempre digo que ia saber qual foi o cara que inventou o boleto, sabe? Porque, meu amigo, parece que eles brotam assim, né? Não sei se acontece com vocês também. Então, eu hoje criei aqui o Jô Group, tá certo? O Jô Group é exatamente... Jô porque vem de Josué, mas também tem um pouco do que eu vou falar aqui hoje, que é a história de Jó. Jó, quando perdeu tudo, ele não perdeu a fé. Então, eu peguei isso porque uma coisa é você começar do zero. A outra é você começar 10 vezes menos do zero. Passar na rua, ver o mendigo e dizer, esse mendigo é mais rico do que eu, porque ele não tem dívidas e eu tenho. Então, assim, daí veio o Jô Group, tá certo? Aí hoje tem a Dental Gold aqui, que vocês conhecem há mais tempo, tá certo? Tem aqui a FV Gestão, que é uma empresa que eu atuo no Brasil todo com a parte de... São 4 plataformas
que avalia a maturidade da gestão, Terezinha conhece muito bem, uma universidade corporativa, uma de NPS e uma de avaliação do colaborador, certo? Aqui agora lançamos no Shopping Tambiá a Dr. Gold, são consultórios médicos, estilo policlínica, que atende lá consulta de R$100, e também quem é cliente Dental Gold tem consulta por R$26, e se for especialista, R$35, só para nossos clientes. A Medigold aqui é um telemedicina, então se vocês não têm plano de saúde, quem não tiver no final me procura, não vim aqui vender, mas custa R$10,90 por pessoa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Franca Venda está saindo do forno, não vou explicar agora para não disputar oportunidade, e a Estima Life também é outra empresa, está em reforma a casa para sair em breve. Tá? Então, fiquei um pouco preocupado quando você falou aqui, que não é bom diversificar muito, você fica logo com medo, né? Mas por isso que eu fiquei com medo de subir aqui, tá? E aí o podcast é onde eu tenho a alegria de contar tudo, tá, gente? Bom, então isso é o que foi construído. Eu sou do interior de uma cidade do interior, tá certo? Eu vou explicar como é que é isso, que eu sou de Caiçara. Quem conhece Caiçara aqui? Isso é longe, não é isso? Mas, para quem não sabe, Caiçara cresceu bastante e hoje em dia João Pessoa já faz parte da grande Caiçara, tá certo? E sou o terceiro de uma família de 9, vim para João Pessoa em 86 e aqui trabalhei em muita coisa aqui em João Pessoa. Fui vendedor, servente de pedreiro, fui vigia. Depois eu conto com detalhe essas coisas, porque eu quero gastar mais a maior parte do meu tempo com o que eu aprendi quando quebrei, tá, gente? Então, esse que é o foco da nossa apresentação aqui hoje. Bom, só para finalizar essa parte aqui dessa tela, eu gosto sempre de dar um aviso, porque eu acho que é uma responsabilidade nossa fazer a parte social. Quem aqui sabe que a cárie pega? Levanta a mão. Cárie pega. Não pense em pegar e chegar assim, nenenzinha, toma aqui o titio dando para você. Não faça isso, você passa cárie para a criança. Não escova emprestada, nem pensar, tá certo? Quem sabia disso? Não. Não sabiam? Então, pelo menos sai daqui hoje sabendo de uma coisa útil para a vida de vocês. Então, a partir de hoje, quando forem beijar, perguntem se tem Dental Gold, tá certo? Senão, a cara e pega, tá? Bom, gente, mas aí eu queria fazer uma viagem no tempo com vocês e voltar aí há 27 anos, tá certo? Exatamente quando tudo aconteceu. Há 27 anos eu fui acometido por uma crise de empreendedorismo e abri aqui a Dental Gold no dia 6 de outubro, que vai fazer 27 anos agora nos próximos dias, tá certo? Esse foi o primeiro anúncio, misericórdia, não é jornal mesmo, que na época tinha, tá? E aí eu abri, tá certo? Só para você ter uma ideia, eu era taxista na época, e se eu dissesse que o plano era de um taxista, ele não ia pegar, por causa do preconceito. Oi? 28? 27 ou 28, está bem pertinho. Vamos, depois a gente fala quando direito isso aí, tá? Bom, e aí veio aqui, primeiramente, uma criatividade, quem é empreendedor tem que ser criativo. Aqui, ó. Agora, em João Pessoa, você tem a Dental Gold, um plano odontológico ao seu alcance. Agora, em João Pessoa, não menti, tá, gente? E inventei uma coisa que eu sempre digo. Mentir é uma coisa, inventar uma verdade é outra, tá? Então, você pode mentir ou inventar uma verdade na sua vida, tá? Porque muitas vezes, as pessoas para não dizer não, você inventa uma verdade, outra hora eu explico melhor como é que funciona isso, tá? Bom, abro a empresa, coloco aí toda a minha expertise, que tudo tinha dado certo na minha vida até então, vim para João Pessoa, abri uma barraca, era a maior do Mercado Central, era sócio com meu irmão, dividi, comprei a minha metade, comprei outra barraca e um táxi, o táxi estava indo muito bem, eu fui o primeiro a comprar o primeiro Fiat Uno, que tinha aquela frentezinha pequenininha, que era o Marlene da cidade, enfim, eu só tenho da frente grandona, sabe? Bom, e aí aquela garra, fui vender Golden Cross, foi a que mais vendeu em todo o Norte e Nordeste, daí que vem o nome Dental Gold, tá certo? Inclusive, peguei uma carona grande na Golden Cross, quando ela quebrou, quase me leva junto, porque o pessoal assemelhava, ou seja, aquilo que era bom num momento, sabe, Terezinha? Parmalat da vida, depois virou uma dificuldade. E aí, gente, o que acontece, tá? Abro a empresa, tudo dando certo, muito confiante, por quê? Como taxista, estava bem, carro novinho. Como barraqueiro, tinha 2 barracas. Tudo certo, fui vender, dando bem. Abri a Dental Gold e vai dar muito certo, como de fato deu. Trouxe toda a minha experiência de negócio, vender, claro, né, que eu não tinha formação nenhuma, daí a importância realmente de estudar, que ele já frisou aqui, e coloco tudo aquilo na Dental.
E vendia igual água, até porque eu tinha vindo da Golden Cross, então eu trouxe a mesma pegada de venda, que existia 2 planos já, mas era muito pequeno, era muito assim, digamos assim, muito parado. E eu entrei bem agressivo. Chega para mim um cidadão e diz assim: Josué, você tem um barquinho de pesca, por que a gente não monta um navio? Eu digo, como assim? Ele disse, cara, a gente pode abrir para toda a Paraíba, pô. Para todo o Nordeste, se deu certo aqui, dá certo em qualquer lugar. Você, como empreendedor, pensa o que logo? Opa, claro que dá. Mas, cara, mas tem um problema, que eu não tenho dinheiro. Se nem precisa ter, porque os bancos têm. Onassis enricou com ele tem de vir em banco. Todo empresário deve ir em banco, cara. Isso é normal. Vamos para o banco. E no projeto tinha trazer dentistas do interior, colocar num hotel, fazer treinamento, tinha alugar carro para vendedor. Jorge, você que mexe muito com o vendedor também, sabe o que é pegar um carro e botar na mão do vendedor para viajar ao interior do estado, né? O gin, a cachaça rolava no centro, as vendas que era bom nada. Você ter uma ideia, no dia que... Lembro-me como se fosse hoje, no dia que Lady Di morreu, eu estava no hotel aqui, Caiçara, com mais de 50 dentistas de treinamento, tudo pago, tudo bancado, enfim. Com dinheiro de quem? Do banco. É engraçado que eu estava fazendo uma retrospectiva para vir para cá, e eu estava lembrando como era que eu funcionava com o dinheiro, gente. Ele dizia assim, cara, os nomes dos bancos, viu? Excel, Bandeirante, Bamerindos, Paraiban, Bradesco, Banco do Brasil, todos os bancos eu devia, gente, todos. E era assim, ó, consegui 100 mil mais tanto de cheque especial. Aquele dinheiro era como se eu ganhasse hoje. Assim, eu fiz um negócio hoje e ganhei 50 mil aqui, tá? Eu faturei 50 mil. A gente tem aquele sentimento de faturei 50, não é isso? Eu tinha o mesmo sentimento com o dinheiro que não era meu. Mais tanto, e assim a gente passava o rodo e pagava no canto. Aí, quando não pegamos aí para pegar dinheiro, passamos a descontar as duplicatas. Que, para quem não sabe, o que é antecipação de receita. Você emite e o banco antecipa para você 90 dias de faturamento. Não precisa dizer muito que a roda rodou uma vez, né? Quando foi rodar a outra, não conseguiu mais, aí veio para completar a crise de 97, que era a crise da Rússia, que o Brasil era a bola da vez, alguns aqui lembram disso, e o banco cortou o meu crédito no que renovar, porque queria garantias reais. Eu disse, o que eu tenho é os dentes de quem eu tratei, que você quer? Aí ele disse, não, é de quem então não tem, não renovou. E aí, gente, eu não sabia fazer conta, não sabia sequer usar o Excel, já tinha um computador já. E aí eu chamo um amigo meu, que trabalhava na Philips, hoje ele trabalha na Unimed em Manaus, e disse, cara, eu estou lá, assim, estou devendo pra caramba. Ele disse, quanto? Eu disse, eu não sei. Disse, bora somar? Eu digo, bora. Aí ele pegou o computador, sentou na frente do computador e começou a deve a quem? Eu dizia, a Deus e o mundo, somente. Aí tinha parte dos agiotas já nessa altura do campeonato, enfim. E ele foi somando tudo lá e apertou uma fórmula para somar. E quando ele apertou, o computador ficou preto e começou só uma luzinha piscando assim, piscando. Aí apareceu a mensagem assim, estás pebado. Pebado é uma palavra usada em casa, era para dizer, estás lascado. Se fosse Terezinha, estás fudido mesmo. Gente, hoje você ri, mas naquele momento eu devia exatos, eu não sei quantos vocês faturam, gente. Não sei como é que está a conta bancária de vocês, mas eu devia exatos 10 vezes o meu faturamento. 10 vezes o meu faturamento foi o total que deu naquele momento, sabe? É por isso que eu guardo para chorar o leite derramado, para não derramar de novo, sabe? E aí eu digo, e agora, o que eu faço? O crédito não tinha mais, o cara que estava me ajudando foi o primeiro a correr. Eu digo, bom, quebrado eu já estou. Eu quero saber o que vai fazer eu fechar a porta primeiro. A energia, se eu não pagar, o cara corta, não funciona. Os dentistas, eles aguentam pelo menos 3 meses aí, vou ver como é que eu vou ver isso aí. Funcionário, reuni todo mundo, pessoal, a situação é essa, e esse mês não pago a ninguém, mas no próximo mês começa a pagar. Comecei a fazer algumas coisas para ver se saía. Mas o primeiro sentimento foi, vou fugir. Fugir para onde, gente? Por onde é que eu ia fugir, tá certo? Por onde é que eu ia fugir, tá? Fugir para onde, tá certo? Não tinha um lugar para correr.
Veio outro sentimento, dá um tiro no ouvido. Alguns fazem, eu não recomendo, eu sou medroso, não tenho coragem de fazer isso. Mas tem gente que faz, porque quebrar para alguns é incompetência, mas não é, gente. Países quebram, grandes empresas quebram, tem fatores. O cara tem uma equipe econômica e quebra. Grandes empresas têm seus CEO lá, CFO, CEO hoje em dia, que eu não sei mais que o nome tem tanto aí, né? E quebram, gente. Circunstâncias alheias, mas para nós, empreendedores, às vezes, quebrar é uma vergonha muito grande. Naquela época eu pensava assim, tá certo? Pensei em voltar lá para o meu interior, tá certo? Mas aí eu não queria que minha mãe, que já sabia que eu tomava gin, tá certo? Voltasse para tomar cachaça. Você tem a vergonha da mãe. Até tive lá agora recentemente, tá certo? Você viu a minha casinha lá onde eu nasci. Aí você fica naquela. Vale a pena, gente, fazer o quê? Fazer o quê? Bom, então vou ver o que vai aí me quebrar primeiro. A casa que eu morava era essa aí, a vizinha, mas a casa que eu morei mesmo, peguei a foto só de frente dela, semana passada passei lá, essa aqui, que está lá hoje no meu interior, tá? Bom, o que fazer agora, tá? Aí eu comecei toda uma jornada, tá certo? Primeiro, teve algumas pessoas que correram de perto logo, perdi sim alguns amigos. Eu tinha uma namorada na época que estava me dando muito trabalho, terminei, fiquei solteiro e comecei a... Saiu, foi? Deixa eu... Tenta ver aí. Comecei a... Quando é que ela veio aqui? É o bolinho de churro, a gente fica aí. Não é o meu, não. É o meu? Com ovo, rende muito e é muito fácil. Podendo vender aí, pá. Pronto. Tu tira lá e coloca depois. Tá? Eu vou continuar aqui para não atrasar, tá, gente? Bom, e aí eu comecei a ver o seguinte. O que eu faço, tá? Tive uma ajuda muito grande, que foi Dorival Terceiro Neto, que já está em outro plano. Eu conheci ele da barraca de Zezinho, ali ele bebia vinho lá, escondido do filho, que é advogado. Aí, o meu advogado era amigo dele, e ele disse, eu conversando com ele, expliquei, o que você fez, seu delinquente? Eu vou lhe ajudar. Foi para o escritório de madrugada, fez um processo, entrou com uma ação contra o Bradesco, que era o maior credor, uma ação de acertamento de conta com correção de juros, não sei o quê, eu vou te segurar pelo um tempo, depois você vai lá e paga, tá? Então, metade da dívida era do Bradesco, que segurou a onda lá. Funcionário, alguns correram, não aguentaram, dentista eu fui administrando e fui tentando dar mais uma rodada. Essa parte que o banco cortou o crédito, os descontos eram no banco rural. Carlos, que hoje trabalha no Sicredi, era muito meu amigo, e eu disse, Carlos, ele disse, os títulos não caíram no dia, ele disse, os teus títulos não caíram ontem, não, os clientes não pagaram, não. Eu disse, claro que não vão pagar. Eu disse, por quê? Porque eu fui lá e recebi. Federal? Isso tem um nome, tá? Apropriação indébita, porque eu tinha vendido os títulos para o banco. E eu fui lá e recebi os títulos. Tá certo? Hoje eu conto isso, e até na semana sobre a guerra, dizem que ninguém sai de uma guerra, falando sobre crime de guerra, com as mãos limpas, né? Então, assim, às vezes você, quando há dificuldade, você faz algumas coisas das quais você não se orgulha, mas naquele momento teve que receber. Por quê? Porque tem que pagar as contas. Resultado, eu vou resumir porque a história é longa, e o Carlos segurou os títulos, não mandou para cartório, porque não era de imediato, segurou um dia, 2. Tinha um cidadão lá, cara de poucos amigos, chamado Mendonça, que eu chamo de foca, tem um bigodão assim, e disse, manda tudo para o pau, os títulos. Agora imagina, os clientes recebendo a carta do cartório, os títulos me pagam. Como é que ia acontecer? Além da vergonha, né? O danos morais que você ia sofrer as ações. E aí, nesse dia, agora sim, agora quebrou. Agora não tem mais jeito. Saí do banco às 4h e disse, Carlos, aonde é a diretoria do banco, Carlos? Eu tinha uma teoria, você está no inferno, dei logo uma tapa no diabo logo, sabe? Ele disse, lá em Recife, aquelas 2 torres gêmeas ali dentro do shopping Recife. Disse, como é o nome do presidente do banco, o diretor-geral do Nordeste? Ele disse, Maciel. Eu lembro-me como se fosse hoje, um senhor mago, como com aquele vice-presidente que a gente tinha no Brasil, que era Maciel. Eu digo, vou lá amanhã. Peguei o carro de manhã, 5 da manhã, eu capei o gato, Recife. Cheguei lá, eram as 7 horas, entrei lá no estacionamento. Foi a primeira vez que eu vi uma câmera, que você tinha que fazer uma filmagem para entrar no banco, né?
Nunca tinha visto isso. Rapaz, isso aqui é chique. 15º andar, eu acho, lá em cima, e cheguei lá, a secretária dele disse, bom dia, eu disse, bom dia, ela disse, quer falar com quem? Eu disse, com o presidente do banco, ela disse, você marcou o horário? Ela disse, não, marquei não, mas eu vim marcar. Aí ela disse, você veio de onde? De João Pessoa. Aí ela disse, para quando você quer marcar? Eu disse, para hoje. Aí ela disse, mas ele só recebe quando marcar. Eu disse, bom, eu vou ficar aqui sentado aqui, e quando ele chegar, eu marco com ele. Então, ia fazer o quê em João Pessoa mais? Não tinha mais o que fazer. Porque só era a única fontezinha que eu tinha, aquela linha. Então, agora acabou tudo. E aí, quando ele chegou, ele me recebeu antes de todo mundo. Ele me recebeu e eu disse, olha, agradeço por ter me recebido, vim sem marcar, porque a situação exige uma certa urgência, e vim aqui porque eu tenho condição de lhe pagar. Eu vou trabalhar para lhe pagar. Agora, se o senhor me executar agora, o senhor me quebra, porque eu não tenho nada para pagar. Eu não tenho nenhum bem. O carro que eu tenho é financiado. Casa eu não tenho. Casa eu não tenho nada. Tá certo? Então não adianta você me executar agora. Você tem duas opções. Executar agora e não receber, ou executar daqui a um tempo e esse período poder lhe pagar. Eu tenho um dinheiro que eu recebo todo mês, que é do Estado, que é uma fatura que eu tenho de desconto em conta, eu passo esse valor para o banco. Você pode mandar para receber lá diretamente, mas o banco não faz desconto de título público. Né? Porque às vezes não paga. Eu digo, bom, é a opção que eu tenho. Aí ele olhou para mim assim, olhou para mim assim, aí pegou o telefone e ligou para o gerente do banco aqui. Olha, eu estou aqui com o Josué. Aí o cara, não sei o que ele falou, né? Ele disse, não, ele propôs aqui uma operação que eu tinha proposto a ele aqui, antes de sair, que ele não fez, né? Faça a operação dele aí. Aí ele disse, faça a operação. Não mande para o comitê, já está aprovado já, faça a operação. E aí o banco me deu uma sobrevida, porque não recebi o protesto dos clientes, né? Baixou todos os títulos, e eu fui, a partir daí, trabalhar, sabe? Eu não gosto de falar essa parte, porque eu não vim aqui para mostrar o que eu consegui construir depois. Mas muita gente que mede o sucesso das pessoas pelo que ela constrói, eu consegui... Muita gente sonha comprar um sítio, eu comprei 3. Comprar um apartamento, 3. Terreno, tem um monte. Essas empresas, empresa com 50 mil usuários que tem um certo valor no mercado. Então, assim, sair do zero é uma coisa, sair do menos zero 10 vezes é muito mais difícil. Você me pergunta, como é que você conseguiu? Eu não sei como foi. Eu não sei dizer. Muitos perguntam, pai, me diga como foi. Eu não sei como foi, só sei uma coisa, sabe, gente? Poucas crises resistem a 14, 15 horas de trabalho, inclusive os cabelos. Tá certo? Então, assim, fé e você aprender a lição. Eu fazia assim, gente, eu pegava o cheque, depositava numa conta do banco, ia na outra e sacava. Então, aqui é só os que eu trouxe, que eu passei para mim mesmo, sabe? Os que eu passei para... E é meu mesmo aqui, viu, Helene? Não é fake news, não. E, assim, os que eu passei para os clientes, eu tinha que levar no banco, que eles reapresentavam. Isso aqui é tudo cheque devolvido, tá certo? Que não precisou levar para o banco, que era só uma vez que era depositado, tá? Então, assim, pulava igual pipoca para sair. Negociar com o credor. Nunca deixei de atender um credor, tá certo? Inclusive, tem alguns, viu, Terezinha, que ele chegava assim, aquele que me cobrava muito, eu mandava uma carta para ele. Olha, você está me cobrando muito, pressionando muito. Devo dizer que todo mês, quando eu recebo as contas, o meu dinheiro eu pago as prioridades e depois o que sobra eu vou dividir com os credores. Para ser justo todo mundo, eu coloco o papelzinho num copo e faço um sorteio. Você não tem tido sorte nos últimos dias. E se você continuar me penteilando, eu vou ser obrigado a tirar você aqui da lista. Brincadeira, gente. Se você faz, sabe o quê? Eu seria para ele, cara, te devo quanto? Deve 10 mil. Só posso te pagar 100 por mês. Posso pagar 100 reais, que eu estou trabalhando. Você pode ir lá todo dia, estou com dificuldade. Faça isso que ele dá o prazo a você. Tá certo? Tem outra brincadeira que eu digo sempre, mas também é brincadeira que se você está devendo de 3, 4 da manhã sem conseguir dormir, pega o telefone e liga para o credor. Digo, estou te devendo, vence amanhã, não vou pagar. Não adianta me ligar, não vai ter dinheiro, tá certo? Aí ele vai ficar puto com você, mas depois o que acontece, gente? 2 coisas acontecem. A primeira é que você agora dividiu com ele a preocupação. E a segunda é que você pode até não dormir, mas não dorme mais não. Não dorme mais não, mas assim,
Eu fiz um pouco de tudo, mas sempre atendendo todo mundo, conversando, dividindo, e não sei como foi. Confesso que eu não sei como foi, tá? Ficaram muitos aprendizados nisso aí, tá? Empreender é uma coisa, fazer a gestão é outra. O videogame é de gente grande, só vai para o play quem sabe brincar. Não adianta você empreender hoje achando que abre um CNPJ, vai ser somente isso. Não é isso, gente. Tem que ter muito cuidado. Então, procure melhorar sempre. Procure estudar sempre. Amanhã melhor que hoje, tá certo? E depois de amanhã melhor do que amanhã. Então, isso é preciso que você faça essa jornada, para você ter a capacidade de enxergar no seu negócio, tá certo? A árvore e a floresta. O que é a floresta, gente? É você enxergar o mercado, pode ser mundial, pode ser local. E a árvore, aquele seu negócio, ou setor da empresa. Empreender não é brincadeira. É sério, tá? E vale a pena empreender. Se você tiver a rapidez da águia, a rapidez do raio, o olhar da águia e a bravura do leão, pode empreender que vale a pena, tá certo? Eu não vivo assim. Eu não reclamo muito, gente, do dia a dia. Eu não sou de reclamar. Eu digo que eu tenho 2 teorias pelas quais eu vivo. A primeira é que eu vivo como um GPS. Deu merda, o que eu posso fazer? Eu vou ficar sendo meu algoz. Eu até digo sempre que eu nunca cometi um erro na minha vida. Com a capacidade cognitiva que eu tinha, eu tomei a melhor decisão naquele momento. Se não foi a mais assertiva, eu aprendo e sigo em frente. Dizem que um guerreiro, quando não aprende, quando não vence, ele aprende. Tá certo? Então, não vivo. Então, essa é a minha primeira teoria, viver como GPS. Estou aqui, deu errado, vou para ali. Não vou ficar sendo meu algoz. A segunda é como nadar com jacaré sem ser comido. O ambiente de negócio é muito ruim. A gente pede permissão para empreender a pessoas que não empreendem. A gente tem aí um monte de gente aí para a gente trabalhar. Quem tem negócio sabe o que é a dificuldade do ambiente de negócio. Mas se está ruim para todo mundo, então é só você ser melhor. Ficar reclamando não vai resolver. Abri 3 negócios esse ano. Muitos amigos meus, rapaz, porque mudou o governo, então, meu amigo, todo tempo é bom. Todo tempo é bom se nós formos bons o tempo todo. Então, essa teoria não vivo reclamando, não, sabe? Agora, tem que fazer a coisa com sabedoria e não de bolo, tá, gente? No efeito padaria, atacar em bolo, defender em massa, tá? Bom, travou aqui agora. Mas eu estava finalizando já, só ia passar um videozinho que fala sobre... Não é nem um vídeo, é só umas imagens para mostrar o seguinte. Muitos me perguntam o seguinte, Josuel, como é que você empreendeu? Como é que você fez? É muito comum, não, Fred? O pessoal chegar e pedir, pai, me ajuda, tirar dúvida. Isso eu estou agora, inclusive, vou empreender em uma dessas empresas, vai ser um trabalho que tem um alcance social grande, que é para ensinar quem está começando. Tá certo? Principalmente na área comercial. Gente, é triste ver pessoas sem saberem vender. A maior profissão do mundo é venda. Gente, tudo é produto de uma venda. Você consegue ver alguma coisa aqui na sala que não seja produto de uma venda? A câmera, a luz, seu sapato, seu perfume, seu brinco, seu celular. Outro dia eu fiz essa pergunta, a menina lá atrás levantou a mão e disse, consigo ver sim. Eu disse, o que? Ela disse, eu. Eu não sou produto de uma venda. Eu disse, é sim. Ela disse, não. Eu disse, é não. Eu vou lhe provar. Prove. Eu disse, olha, seu pai vendeu para sua mãe a ideia de que ele era a melhor opção para você nascer. Aí disse, mas foi manhinha que deu em cima dele. Eu disse, foi uma venda de todo jeito. Então, assim, gente... Então, assim, para arrumar emprego, para casar, para namorar, tudo você pega a venda. Então, esse é o projeto que eu tenho aí, é a menina dos meus olhos que vai tá no forno para sair, tá certo? Então, para que eu possa ver mais pessoas sabendo vender. Tudo que eu consegui na minha vida, eu devo, a maior parte, à minha habilidade com vendas. E venda, gente, tem 2 lados, o estado da arte e o estado da ciência. O estado da arte é aquela, você nasceu para ser vendedor. Isso é falácia, não existe. Se você tem, é melhor. É você aprender que venda é um processo, como Terezinha falou aqui, tá, gente? Bom, então, quando as pessoas me perguntam, eu digo, cara, na época em que eu quebrei, na época que eu me levantei, o mercado era diferente, o produto era diferente. Não adianta você querer pegar o que você vê aqui e replicar. Não funciona, porque cada coisa é diferente. Você tem que ter uma visão do todo para que você possa usar a melhor ferramenta quando você precisa. Tá certo? Então, quanto mais você estuda, melhor é. E aí eu finalizo, tá certo? Exato, não passa não. Eu finalizo aqui para as perguntas, gente, tá certo? Não sei quanto tempo tem ainda. Passa aí, por favor.
Deixa aí, tá? Eu sei que Terezinha já viu essa imagem aqui, né, Terezinha, nas minhas apresentações, alguns podem ter visto, mas é a que melhor se adequa a esse momento. Volta lá, por favor, volta. Aí. Quem conhece esse filme aqui? Passou já o nome do filme ou não? Passou, né? Bom, isso aqui é o Último Samurai, eles estão indo aqui para uma batalha, é a segunda batalha, tá certo? Vocês acham, que o respeito do povo, né, por seus como é que chama? Guerreiros, samurai, não é isso? Aqui você está vendo aqui eles indo para a batalha, e aqui você vê, tá certo? Não está ainda não, passa, por favor. Vai. Aqui você vê, fica lá passar, por favor, meu. Aqui você vê eles já indo para a batalha. Eles têm dado uma surra no japonês e na batalha anterior. Quem não assistiu esse filme, por favor, assista, que vale a pena. Pega o Bem, a Pipoca e o Bem, a Pipoca e o Guaraná e assista. E é melhor do que a Barbie, tá certo, gente? E aí, por sinal, gente, eu passei a vida com raiva da Barbie, porque não sei que deu dinheiro num pedaço de plástico, sabe, gente? E eu tenho 2 filhas, então, assim, foi uma desgraça. E agora... Meu Deus do céu, quando eu olho assim, só tem Barbie no shopping. E tem uns, não é muito Barbie não, viu, gente? Tem umas mulheres que estão se achando Barbie que não é Barbie. Posso garantir isso aí. Aí eu tenho um amigo que é Josué, eles estão motivados, seu time está motivado, diz que até a espada aqui está motivada. Quando ele chega lá, o que ele encontra? Passa, por favor. Eles encontram esse japonesinho com uma metralhadora giratória. E só aí eu entendi porque o nome do filme é O Último Samurai. Por quê, gente? Só sobra quem sobrou? Quem é ele? Por que ele sobrou? Porque é bonito. Então, gente, brincadeiras à parte, se quiser para vocês. O mercado está mudando. A inteligência artificial está aí. O cliente mudou. A pandemia acelerou tudo. Então, fazer negócio hoje em dia, você tem que ter cada vez mais profissionalismo, usando todo o subsistema de gestão que existe. Eu faço muito isso hoje. Hoje eu tenho clientes no Brasil todo com FV Gestão. Tá certo? Fazendo exatamente nas empresas. Fazendo o quê? Tudo aquilo que eu aprendi na minha vida prática e acadêmica, eu tento colocar em prática e, por que não ganhar dinheiro com isso? Tá certo? Você tem um alcance social, ajuda e ganha dinheiro com isso. Pessoal, se ficou aí para vocês alguma coisa que possa ter inspirado vocês aí, valeu a pena para nós 3 aqui estar aqui hoje, eu tenho certeza disso. Obrigado, pessoal.